Minha esposa implorou por um relacionamento aberto. E o final foi muito pior do que ela imaginava. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Rabelo, tenho 38 anos, sou do Piauí, e eu preciso dividir com vocês uma história que virou minha vida de cabeça para baixo nos últimos meses. Essa é uma daquelas histórias que quando você tá vivendo parece que não é real, parece coisa de filme, mas aconteceu comigo e mudou completamente quem eu sou hoje. Antes de eu começar a contar tudo, deixa eu te fazer uma pergunta, pode responder aí nos comentários, de boa. Você já aceitou algo num relacionamento só para não perder a pessoa e depois viu que foi a pior decisão da sua vida? Por que eu fiz isso e as consequências foram tão absurdas que até hoje eu tô processando tudo o que aconteceu? Bom, vou começar do início porque sem contexto vocês não vão entender a loucura que foi essa história toda. Eu conheci a Neide há 12 anos atrás. A gente se conheceu numa festa de São João aqui no Piauí. Eu tinha acabado de voltar de São Paulo, onde fiz faculdade de engenharia e estava começando a trabalhar numa empresa de construção aqui da região. A Neide era professora de matemática, trabalhava numa escola estadual, e foi amor à primeira vista para mim. Ela era linda, inteligente, tinha um sorriso que iluminava qualquer lugar e uma energia contagiante que me deixava completamente fascinado. A gente começou a namorar logo depois daquela festa e foi intenso desde o começo. Eu era mais sério, mais focado no trabalho, meio workaholic até. A Neide era o oposto, ela era espontânea, adorava sair, conhecer gente nova, viajar, aproveitar a vida. E de alguma forma a gente se completava, sabe? Ela me ensinava a relaxar e curtir mais as coisas, e eu trazia uma estabilidade e planejamento para a vida dela que ela não tinha. Era aquele negócio de opostos se atraem mesmo. Namoramos por 4 anos antes de casar. Foram anos muito bons, a gente viajava bastante, conhecemos praias lindas do Nordeste todo, fizemos amigos juntos, construímos uma vida. Decidimos casar quando eu consegui uma promoção boa na empresa e a Neide passou num concurso público para dar aula. A gente estava estável, ganhando bem, e parecia o momento certo. O casamento foi maravilhoso, fizemos uma festa grande aqui no Piauí com toda a família, amigos de infância, foi daqueles casamentos que a gente nunca esquece. Os primeiros 5 anos de casados foram praticamente perfeitos. A gente comprou uma casa boa num bairro tranquilo, conseguimos mobiliar do jeito que a gente queria, adotamos um cachorro que a Neide amava mais que tudo. Tínhamos nossa rotina, nossos rituais de fim de semana, nossas viagens nas férias. Eu achava que a gente tinha construído algo sólido, algo que ia durar para sempre. Eu realmente acreditava nisso com cada fibra do meu ser. Mas aí, mais ou menos 1 ano atrás, as coisas começaram a mudar. A Neide começou a ficar diferente comigo. Mais distante, sempre no celular, menos interessada nas coisas que a gente fazia junto. No começo eu pensei que era fase, que ela estava estressada com o trabalho porque tinha assumido a coordenação pedagógica da escola e estava com muito mais responsabilidade. Mas conforme os meses foram passando, ficou cada vez mais óbvio que tinha algo errado acontecendo. Ela parou de querer fazer sexo comigo com a mesma frequência. Quando a gente fazia, parecia mecânico, sem conexão de verdade. Ela parou de me procurar para conversar sobre o dia dela, sobre os problemas do trabalho, sobre os planos pro futuro. Era como se ela tivesse criado uma parede entre nós e eu não fazia ideia do porquê. Eu tentei conversar várias vezes, perguntava se estava tudo bem, se eu tinha feito algo errado, se ela queria falar sobre alguma coisa. Mas ela sempre dizia que estava tudo normal, que eu estava viajando, que era só cansaço. Mas eu conhecia a Neide há mais de 10 anos. Eu sabia quando ela estava mentindo. E ela estava mentindo para mim descaradamente. Isso me deixava louco porque eu não entendia o que estava acontecendo. Comecei a ficar paranoico, a pensar se ela estava tendo um caso, se tinha conhecido alguém no trabalho. Chegava em casa e ficava procurando sinais, olhava o celular dela quando ela tomava banho, mas nunca encontrava nada concreto. Só essa distância que aumentava a cada dia. Até que uma noite, há exatamente 9 meses atrás, ela chegou em casa depois do trabalho e disse que precisava ter uma conversa séria comigo. Meu coração gelou na hora. Você sabe quando você sabe que vai ouvir algo ruim? Foi exatamente isso. A gente sentou na sala e ela ficou em silêncio por uns minutos que pareceram horas. Eu via que ela estava nervosa, que estava escolhendo as palavras na cabeça antes de falar. E aí ela começou. Disse que tinha refletido muito sobre o nosso relacionamento nos últimos meses. Que ela me amava, que eu era um homem incrível, um marido maravilhoso, mas que ela sentia que estava faltando algo. Que ela tinha casado muito jovem, que nunca tinha tido a experiência de conhecer outras pessoas, de explorar sua sexualidade com outros parceiros. Que ela não queria me perder, mas que precisava dessa liberdade senão ia começar a se sentir presa e infeliz. E então ela falou as palavras que mudaram tudo. Ela queria que a gente tivesse um relacionamento aberto. Ela queria permissão para ficar com outras pessoas, mas continuar casada comigo.
Disse que isso poderia até fortalecer nosso relacionamento, trazer uma energia nova, que muitos casais faziam isso e dava super certo. Disse que eu também poderia ficar com outras pessoas se eu quisesse, que era para ser algo justo pros dois. Cara, eu simplesmente congelei quando ouvi aquilo. Relacionamento aberto. Minha esposa, a mulher com quem eu tinha casado na igreja, jurado amor eterno, construído uma vida, tava me pedindo permissão para transar com outros caras. Minha cabeça começou a girar tentando processar aquela informação absurda. A gente nunca tinha conversado sobre nada parecido com isso, nunca tinha tocado no assunto de relacionamento aberto, poligamia, nada. Aquilo tinha vindo completamente do nada para mim. Antes de eu continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. De onde você tá assistindo esse vídeo? Tá aí na sua casa, no trabalho, na rua? Comenta aí embaixo, eu gosto de saber onde o pessoal que assiste minhas histórias tá. E se você tá gostando até agora, já deixa aquele like para me ajudar, por favor. Bom, voltando. Eu perguntei para ela se ela já tinha alguém em mente. Ela demorou para responder e nessa demora eu já sabia a verdade. Ela disse que não era ninguém específico, que era só um desejo dela de ter mais experiências. Mas eu não acreditei nem por um segundo. Aquela hesitação, aquele jeito de desviar o olhar, me disse tudo o que eu precisava saber. Ela já tinha alguém. Ou ela já tinha feito algo e estava tentando justificar depois do fato. Eu disse não. Disse que aquilo não era o que eu tinha assinado quando a gente casou. Que para mim casamento significava compromisso, fidelidade, exclusividade. Que eu não conseguia aceitar a ideia dela com outro homem. Que aquilo ia me destruir por completo. A Neide ficou visivelmente frustrada. Disse que eu estava sendo antiquado, machista até, que era egoísmo meu querer controlar a vida sexual dela. Disse que monogamia era uma imposição social e que muitas culturas aceitavam outros modelos de relacionamento. Mas eu não estava tentando controlar nada. Eu só estava dizendo o que eu queria pro meu casamento. E o que eu queria era ter minha esposa só pra mim, do jeito que sempre foi. Não tinha nada de errado com isso. A gente foi dormir naquela noite sem resolver nada e eu fiquei a noite inteira em claro, olhando pro teto, tentando entender como a gente tinha chegado naquele ponto. Mas a Neide não desistiu. Nos dias seguintes ela continuava tocando no assunto. Mandava artigos pra mim sobre relacionamentos abertos, sobre como isso tinha salvado casamentos, sobre como o ciúme era algo que a gente precisava desconstruir. Ela falava com amigas dela sobre isso e depois me contava como elas achavam natural, como várias delas tinham acordos parecidos com os maridos. Ela estava fazendo uma campanha completa para me convencer. E o pior argumento que ela usou foi dizer que se eu realmente amasse ela, eu ia querer a felicidade dela acima de tudo. Que se eu amasse ela de verdade, eu aceitaria isso mesmo que fosse difícil para mim. Que amor verdadeiro era sobre querer o melhor pro outro, não sobre ser possessivo e controlador. E cara, isso mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Porque eu amava ela. Amava muito. A ideia de ser o responsável pela infelicidade dela, de ser a pessoa que estava impedindo ela de ser plena e feliz, era insuportável. Eu comecei a me questionar. Será que eu estava sendo egoísta mesmo? Será que eu estava colocando meu orgulho, meu ciúme, minhas inseguranças acima da felicidade da mulher que eu amava? Será que se eu realmente fosse um bom marido eu aceitaria isso? Esses pensamentos começaram a me consumir, me deixaram completamente confuso sobre o que era certo e errado. Depois de quase um mês dessa pressão constante, dessa conversa que não acabava nunca, eu cedi. Eu disse que sim, que a gente podia tentar, mas com regras muito claras. Primeira regra era que nada aconteceria dentro da nossa casa, nosso espaço era sagrado. Segunda regra era que tinha que haver total transparência, ela tinha que me contar quando algo acontecesse. Terceira regra era que não podia haver envolvimento emocional, eram só encontros físicos, nada mais. E quarta regra, a mais importante para mim, era que se em qualquer momento eu não aguentasse mais, a gente voltaria a ser monogâmico ou terminaria o casamento. A Neide concordou com tudo rapidamente, até rápido demais olhando agora em retrospectiva. E antes que vocês me julguem pesado aí nos comentários, eu sei que fui fraco. Eu sei que não deveria ter aceitado algo que ia contra tudo que eu acreditava. Mas quando você ama alguém desesperadamente e tem medo de perder essa pessoa, você faz escolhas idiotas. Você aceita coisas que seu instinto tá gritando que são erradas. A primeira semana depois que a gente fez esse acordo foi estranha. A Neide ficou mais animada, mais carinhosa comigo até. Ela voltou a me beijar do jeito que beijava antes, voltou a demonstrar afeto. Por um breve momento eu cheguei a pensar que talvez aquilo pudesse funcionar, que talvez eu tivesse sido muito rígido antes e aquilo realmente fosse bom pro nosso casamento. Mas aí chegou a primeira sexta-feira. A Neide se arrumou toda, colocou um vestido que eu nunca tinha visto, se maquiou caprichado, passou um perfume diferente. Disse que ia sair com umas amigas. Eu sabia o que aquilo significava de verdade. Eu sabia que não era só sair com amigas.
Fiquei em casa sozinho, tentando assistir alguma coisa na TV, mas não conseguia me concentrar em nada. Ficava olhando pro celular esperando uma mensagem que não chegava. Ela só voltou para casa às 5 da manhã do sábado. Eu tava acordado, é claro. Como eu conseguiria dormir sabendo que minha esposa estava com outro homem? Quando ela entrou, eu vi nos olhos dela que algo tinha acontecido. E seguindo as regras que a gente tinha combinado, ela se sentou comigo e me contou. Disse que tinha conhecido um cara numa boate, que eles tinham conversado, dançado, e que tinham ido pro apartamento dele. Ouvir aquilo da boca dela foi uma das piores experiências da minha vida. Mesmo sabendo o que ia acontecer, mesmo tendo concordado com aquilo, ouvir os detalhes foi como levar uma facada no peito. Ela não entrou em detalhes gráficos, mas falou o suficiente para eu criar imagens na minha cabeça que me atormentaram por dias. Eu tentei fingir que estava tudo bem, que eu era maduro o suficiente para lidar com aquilo. Mas por dentro eu estava sangrando. E aquilo virou rotina. Todo fim de semana ela saía. Às vezes voltava de madrugada, às vezes só no dia seguinte. E sempre me contava o que tinha acontecido porque a gente tinha combinado transparência total. Mas cada relato era uma tortura. Cada história de outro homem tocando minha esposa, beijando minha esposa, transando com minha esposa, me destruía um pouco mais. O mais irônico é que a Neide parecia mais feliz do que nunca. Ela estava radiante, sorrindo sempre, cheia de energia. E eu estava definhando. Perdi o apetite, emagreci uns 10 quilos em 2 meses, desenvolvi insônia crônica. Meus colegas de trabalho começaram a perguntar se eu estava doente, se precisava tirar uns dias de folga. Eu inventava desculpas, dizia que estava só cansado, mas a verdade é que eu estava morrendo por dentro. A Neide vivia me perguntando se eu não queria sair também, se eu não queria aproveitar a liberdade que o acordo oferecia. Como se fosse simples assim. Como se eu conseguisse pensar em tocar outra mulher quando a única mulher que eu queria era ela. Quando a ideia dela com outros homens já me deixava completamente despedaçado. Eu até tentei uma vez, mais para provar para mim mesmo que eu conseguia do que por vontade real, baixei uns aplicativos de relacionamento, conversei com algumas mulheres, até marquei de sair com uma delas. Mas quando chegou o dia, eu simplesmente não fui. Cancelei com uma desculpa esfarrapada. Porque parecia errado, parecia traição, mesmo a gente tendo um acordo. Porque eu não queria aquilo, eu queria meu casamento de volta. Isso continuou por 4 meses. 4 meses de puro inferno. 4 meses em que eu me sentia cada vez menor, cada vez mais insignificante, cada vez mais inútil. Eu não conseguia me concentrar no trabalho, quase perdi um projeto importante porque não estava com a cabeça no lugar. Parei de sair com meus amigos porque não tinha energia para socializar. Minha vida tinha se resumido a trabalhar no automático e sofrer em casa. Meu melhor amigo desde a infância, o João Pedro, percebeu que tinha algo muito errado. Ele me ligou um dia e disse que ia na minha casa, que precisava falar comigo. Quando ele chegou e viu o estado que eu estava, ele ficou assustado. Disse que eu parecia um zumbi, que tinha emagrecido demais, que estava com cara de quem não dormia há semanas. E ele me pressionou até eu contar tudo. Quando eu contei sobre o relacionamento aberto, sobre como eu me sentia, sobre como aquilo estava me destruindo, o João Pedro foi muito direto comigo. Ele disse que eu estava sendo um idiota, que estava deixando a Neide me humilhar, que nenhum casamento valia aquela autodestruição toda. Disse que eu precisava ter amor próprio e terminar aquilo antes que me levasse a fazer algo drástico. No fundo eu sabia que ele estava certo, mas ainda assim eu não conseguia tomar a decisão de terminar. Até que há 5 meses aconteceu o evento que mudou tudo. Eu saí do trabalho mais cedo porque o projeto que eu estava tocando tinha sido cancelado e não tinha mais nada para fazer naquele dia. Cheguei em casa umas 3 da tarde, um horário que eu nunca chegava. A Neide não estava esperando eu chegar. E quando abri a porta, eu ouvi vozes vindas do nosso quarto. Meu sangue gelou. A primeira regra que a gente tinha estabelecido, a mais importante para mim, era não trazer ninguém para nossa casa. E ela estava quebrando essa regra. Subi as escadas devagar, meu coração batendo tão forte que eu achei que ia sair do peito. Abri a porta do quarto e vi ela lá, na nossa cama, com um cara que eu nunca tinha visto na vida. Quando ela me viu parado na porta, o rosto dela ficou branco. O cara se levantou num pulo, pegou as roupas e saiu correndo, passou por mim sem nem olhar na minha cara. E eu e a Neide ficamos ali, nos encarando. E sabe qual foi a pior parte? Não foi a raiva, não foi a tristeza. Foi a indiferença. Eu olhei para ela naquele momento e não senti absolutamente nada. Todo o amor que eu tinha por ela, toda aquela vontade desesperada de fazer o casamento funcionar, tudo simplesmente evaporou. Ela começou a se explicar, começou a dar desculpas patéticas. Disse que tinha sido sem querer, que estava chovendo muito e eles não tinham onde ir, que ela não tinha pensado. Mas eu nem deixei ela terminar. Eu simplesmente disse que estava terminando. Que ela podia ficar com a casa porque eu ia sair dali naquele mesmo dia.
Que ela tinha conseguido o que queria, que estava livre agora, completamente livre. A expressão no rosto dela mudou na hora de culpa para pânico total. Ela começou a chorar, a gritar que não era isso que ela queria, que ela tinha cometido um erro terrível, que a gente podia voltar a ser monogâmico, que ela nunca mais ia fazer aquilo. Mas era tarde demais. Alguma coisa tinha quebrado dentro de mim de forma irreparável. Fui pro quarto de hóspedes, peguei uma mala e comecei a jogar roupas dentro. A Neide me seguiu pelo quarto implorando, chorando, segurando meu braço. Mas eu não sentia nada. Era como se eu tivesse desligado todas as emoções. Terminei de fazer a mala, peguei meus documentos importantes, e saí da casa sem olhar para trás. Fui direto para a casa do João Pedro e pedi para ficar lá uns dias até eu me organizar. Nos dias seguintes a Neide me ligou centenas de vezes. Mandou mensagens o dia inteiro, todo dia. Apareceu na empresa onde eu trabalho. Mandou mensagens pros meus amigos, pros meus pais, pros meus irmãos, pedindo para todo mundo falar comigo, para me convencer a dar uma chance para ela. Mas eu bloqueei ela em tudo. Não queria mais ouvir desculpas, não queria mais promessas vazias. Procurei um advogado e dei entrada no divórcio. Foi relativamente tranquilo do ponto de vista legal porque a gente não tinha filhos. A casa ainda estava sendo financiada, então a gente decidiu vender e dividir o que sobrar depois de pagar o banco. Os carros eram cada um no nome de um. Não tinha muito o que brigar em termos de bens. Emocionalmente era outra história completamente diferente. Porque mesmo depois de tudo, mesmo depois de ter sido traído e humilhado daquela forma, uma parte de mim ainda sentia falta dela. Sentia falta da Neide que eu conhecia há 12 anos, da mulher que eu me apaixonei, da parceira que eu achei que ia ter pro resto da vida. Mas eu sabia que aquela pessoa não existia mais. Ou talvez nunca tenha existido realmente e eu só estava vendo o que eu queria ver. Comecei a fazer terapia porque eu precisava processar tudo aquilo. O psicólogo me ajudou a entender várias coisas. Me fez ver que eu tinha perdido completamente minha identidade no relacionamento. Que eu tinha colocado a felicidade da Neide acima da minha própria de uma forma extremamente doentia. Que eu tinha aceitado ser tratado de uma forma degradante porque tinha medo de ficar sozinho. Que eu precisava reconstruir minha autoestima do zero. Durante o processo do divórcio, que durou uns 5 meses, a Neide não parava de tentar contato. Ela mandou cartas pro escritório do meu advogado. Apareceu na casa dos meus pais mais de uma vez. Ligou pro meu irmão chorando, implorando para ele me convencer a dar mais uma chance. Quanto mais desesperada ela ficava, mais eu tinha certeza de que tinha tomado a decisão certa. Porque se ela realmente se importasse comigo, ela nunca teria me colocado naquela situação. Se ela realmente me amasse, ela teria pensado no que aquilo ia fazer comigo antes de propor um relacionamento aberto. Se ela realmente valorizasse nosso casamento, ela jamais teria quebrado a única regra que eu coloquei, a única linha que eu tracei. Durante a terapia eu descobri algo importante. O terapeuta me explicou que algumas pessoas são viciadas em novidade, em validação externa, em atenção. E enquanto tem isso, não valorizam a estabilidade que têm em casa. Mas quando perdem essa estabilidade, quando perdem a pessoa que sempre esteve lá, elas entram em pânico. Não necessariamente porque amam a pessoa, mas porque perderam a rede de segurança delas. Era exatamente isso que estava acontecendo com a Neide. Ela tinha tido toda a liberdade que queria, tinha ficado com quem quis, tinha feito tudo o que achava que ia deixá-la feliz. Mas quando viu que isso significava me perder de verdade, me perder para sempre, ela entrou em desespero. Não porque me amava, mas porque tinha perdido a segurança, o conforto, a estabilidade que eu representava na vida dela. Uma coisa interessante que aconteceu foi que pessoas começaram a me contar coisas. Amigos em comum, conhecidos, vizinhos. Aparentemente a Neide tinha sido vista com o mesmo cara várias vezes antes daquele dia que eu peguei eles em casa. Não eram homens diferentes toda vez como ela me fazia acreditar. Era o mesmo cara repetidamente. Ela tinha desenvolvido um relacionamento paralelo completo. Ou seja, ela quebrou todas as regras que a gente tinha estabelecido. A regra de não trazer ninguém para casa, a regra de não ter envolvimento emocional, a regra da transparência porque ela nunca me contou que era sempre o mesmo cara. Tudo tinha sido mentira desde o começo. E descobrir isso foi doloroso, mas também foi libertador. Eliminou qualquer traço de dúvida que eu pudesse ter sobre ter tomado a decisão certa. O divórcio finalmente saiu há 3 meses. Quando estava tudo oficializado, quando recebi os papéis assinados pelo juiz, eu senti um peso enorme sair das minhas costas. Eu estava finalmente livre. Livre para reconstruir minha vida do zero. Livre para redescobrir quem eu era sem aquele casamento que tinha me destruído. Nesses meses eu foquei muito em mim. Voltei a fazer exercícios, comecei a correr de manhã cedo, retomei o hábito de ler que eu tinha abandonado. Passei mais tempo com minha família e meus amigos verdadeiros. E aos poucos fui me sentindo melhor, mais inteiro, mais parecido com o Marcos que eu era antes de tudo isso.
Claro que teve dias ruins. Teve noites em que a solidão pesava, em que eu sentia a falta de ter alguém do lado na cama. Teve momentos em que eu sentia a falta da companhia, de ter alguém para dividir as pequenas coisas do dia. Mas mesmo nos piores dias, eu sabia que estava melhor sozinho do que naquele casamento tóxico que estava me matando aos poucos. E então há 1 mês e meio aconteceu algo que eu não esperava. A Neide apareceu na porta do apartamento que eu tinha alugado. Não sei como ela descobriu o endereço. Quando abri a porta e vi ela ali, meu primeiro instinto foi fechar a porta na cara dela. Mas alguma coisa me fez dar uma chance para ela falar. Ela estava completamente diferente. Magra demais, olheiras fundas, cabelo sem cuidado. Ela me pediu só 5 minutos. Eu deixei ela entrar, mas deixei bem claro que aquilo não ia mudar nada, que o divórcio já tinha saído, que eu tinha seguido em frente. Ela disse que sabia, que só precisava falar umas coisas. E aí ela começou a falar. Disse que tinha cometido o maior erro da vida dela. Que tinha percebido que aquela busca por novidade, por validação de outros homens, era completamente vazia. Que nada que ela tinha vivido se comparava ao que a gente tinha construído junto. Que ela tinha jogado fora o melhor homem da vida dela porque foi egoísta e imatura. Disse que tinha começado terapia, que estava trabalhando nas questões dela, que entendia agora o quanto tinha me machucado. Que não estava me pedindo para voltar, mas que precisava que eu soubesse o quanto ela se arrependia. Que ia passar o resto da vida se odiando pelo que fez. E que se existisse qualquer possibilidade, por menor que fosse, de a gente recomeçar, ela faria qualquer coisa. Eu escutei tudo em silêncio. E quando ela terminou, eu falei a verdade. Disse que acreditava no arrependimento dela. Que acreditava que ela tinha entendido o erro. Mas que isso não mudava absolutamente nada. Porque ações têm consequências. E a consequência das ações dela foi a destruição total do nosso casamento e da minha capacidade de confiar nela algum dia. Eu disse que durante aqueles 4 meses de relacionamento aberto eu morri um pouco todo dia. Que cada vez que ela saía eu me sentia menor, menos importante, menos amado. Que ela me colocou numa posição em que eu tive que escolher entre perder ela ou perder minha dignidade. Que eu tinha escolhido errado no começo, mas que tinha corrigido esse erro. Disse também que não sentia raiva dela. Que na verdade eu até agradecia de certa forma. Porque aquela experiência horrível me ensinou lições importantes sobre amor próprio, sobre ter limites, sobre não aceitar migalhas de afeto por medo de ficar sozinho. Me transformou numa pessoa mais forte, mais consciente do meu valor. A Neide chorava muito nesse ponto. Ela perguntou se não havia nenhuma chance de tentarmos de novo. Se o amor que a gente tinha não valia uma segunda chance. E eu respondi com sinceridade total. Disse que o amor que eu tinha por ela morreu no dia que ela quebrou o único limite que eu tinha colocado e trouxe outro homem para nossa casa, para nossa cama. Que naquele momento algo se quebrou dentro de mim de uma forma que não tem conserto. Ela ficou parada processando minhas palavras. Depois de um silêncio longo e pesado, ela balançou a cabeça concordando, agradeceu por eu ter ouvido ela, e foi embora. Foi a última vez que eu vi a Neide. Não sei como ela tá hoje, não sei se ela seguiu em frente, não sei se ela encontrou o que estava procurando. E sinceramente, não é mais problema meu. Nos meses que se seguiram eu continuei focando em reconstruir minha vida. Continuei na terapia, comecei a sair mais, conheci gente nova. Fiz amizades novas, retomei hobbies antigos que tinha abandonado durante o casamento. E pela primeira vez em muito tempo eu me sentia bem comigo mesmo. Feliz com quem eu era, com a vida que eu estava construindo sozinho. Recentemente eu até conheci alguém. É algo bem no começo ainda, sem pressão, sem expectativas grandes. Mas é bom, é saudável. É baseado em respeito mútuo e comunicação honesta. É completamente diferente do que eu tinha com a Neide. E pela primeira vez eu entendo que é um relacionamento saudável de verdade, onde ninguém precisa sacrificar sua dignidade para fazer funcionar. Essa pessoa nova me trata com o respeito que eu mereço. Ela valoriza o tempo que a gente passa junto. Ela é transparente sobre o que sente e o que quer. Ela não me coloca em situações desconfortáveis e depois me faz sentir culpado por estar desconfortável. É simples, é leve, é como deveria ser desde sempre. E sabe o que eu aprendi? Que estar sozinho é 1000 vezes melhor que estar num relacionamento ruim. Que você pode se sentir profundamente sozinho mesmo estando casado se esse casamento não for saudável. E que você pode estar perfeitamente bem sozinho se você tiver paz consigo mesmo, se você se amar e se respeitar. Olhando para trás agora, eu vejo o quanto eu estava perdido durante aquele período. O quanto eu tinha perdido minha identidade, meus limites, meu senso de valor próprio. Eu tinha me tornado uma sombra de mim mesmo, aceitando migalhas de atenção e afeto de alguém que claramente não me respeitava mais. A parte mais triste é que no fundo eu sempre soube que estava errado. Quando a Neide me propôs o relacionamento aberto, minha primeira reação, meu instinto inicial, foi dizer não com todas as letras. Mas eu deixei ela me convencer.
Deixei ela me fazer sentir que eu estava sendo controlador, antiquado, egoísta por não aceitar. Deixei ela manipular meus sentimentos até eu aceitar algo que ia contra tudo o que eu acreditava sobre casamento e relacionamento. Essa é provavelmente a lição mais importante que eu tirei de tudo isso e que eu quero passar para vocês. Confie nos seus instintos. Se algo parece errado para você, se algo faz seu estômago revirar, provavelmente está errado mesmo. Não deixe ninguém te convencer a cruzar seus próprios limites. Não deixe ninguém te fazer sentir culpado por ter padrões e expectativas claras num relacionamento. Você tem todo o direito de querer o que quer numa relação. Então, pessoal, se você está passando por algo parecido, se alguém está te pressionando a aceitar algo que você não quer num relacionamento, seja forte. Diga não. Mantenha seus limites. Porque aceitar algo que te machuca só para não perder a pessoa não vai salvar o relacionamento. Vai apenas prolongar sua dor, destruir sua autoestima e no final você vai perder a pessoa do mesmo jeito, mas vai ter perdido também sua dignidade no processo. E se você já está numa situação parecida com a que eu estava, saiba que não é tarde demais para sair. Não é tarde demais para escolher você mesmo. Não é tarde demais para recuperar sua dignidade e seu amor próprio. Sim, vai doer. Sim, vai ser extremamente difícil. Sim, você vai ter momentos de dúvida, momentos em que vai querer voltar atrás, momentos em que a solidão vai pesar. Mas do outro lado daquela dor existe liberdade, existe paz, existe a possibilidade real de ser feliz de verdade. A Neide ainda me procura de vez em quando. Não mais com aquele desespero inicial, mas com mensagens esporádicas perguntando como eu tô, dizendo que pensa em mim, que sente saudade dos tempos bons que a gente viveu. Eu respondo educadamente, mas de forma breve. Não tem mais espaço para ela na minha vida. Aquele capítulo tá fechado, arquivado, terminado definitivamente. E é engraçado porque quando você tá no meio da situação, parece impossível imaginar uma vida sem aquela pessoa. Parece que você literalmente não vai sobreviver à separação, que você vai morrer de tristeza e solidão. Mas você sobrevive. E não só sobrevive, você próspera. Você descobre partes de si mesmo que estavam adormecidas há anos. Você redescobre o que é ser uma pessoa completa sozinho, sem precisar de outra pessoa para se sentir validado ou importante. Minha família tá muito mais tranquila agora também. Eles veem que eu tô bem, que eu tô feliz de verdade. Meus amigos comentam como eu mudei, como tô mais confiante, mais leve, mais presente nas conversas, mais parecido com o Marcos que eles conheciam antes de todo esse pesadelo. E é verdade. Eu sinto que recuperei algo essencial que eu tinha perdido, algo fundamental de quem eu sou. Se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho pro Marcos de um ano atrás, pro Marcos que ouviu a Neide propor o relacionamento aberto, eu diria uma coisa só. Termine agora. Não aceite. Não tente fazer funcionar. Não se convença de que você está sendo fechado ou antiquado. Porque alguém que te ama de verdade não te coloca numa situação dessas. Alguém que te respeita não te pressiona a cruzar seus limites. Alguém que se importa de verdade não te faz escolher entre perder ela ou perder sua dignidade. Mas eu não posso voltar no tempo. E talvez eu precisasse passar por aquilo tudo para aprender as lições que aprendi. Para entender exatamente o que eu nunca mais vou aceitar num relacionamento. Para desenvolver a força necessária para manter meus limites firmes. Para perceber que eu mereço alguém que me queira completamente, sem reservas, sem cláusulas abertas, sem joguinhos. Hoje eu olho para aqueles meses de sofrimento como um período necessário de aprendizado. Foi horrível, foi doloroso, foi devastador. Mas me transformou. Me fez crescer. Me fez entender meu próprio valor. E me deu a coragem de nunca mais aceitar menos do que eu mereço de um relacionamento. A casa que a gente tinha foi vendida há 2 meses. Dividimos o dinheiro que sobrou depois de acertar com o banco. Foi a última interação oficial que tivemos. Assinamos os papéis, transferimos o dinheiro, e cada um seguiu seu caminho. Foi definitivo, foi final. E eu senti um alívio imenso. Hoje eu moro num apartamento menor, mas que é totalmente meu. Decorei do jeito que eu queria, coloquei minhas coisas do jeito que faz sentido pra mim. Não preciso negociar cada decisão, não preciso me preocupar se alguém vai gostar ou não. É o meu espaço, o meu refúgio, o lugar onde eu sou completamente eu mesmo. O trabalho também melhorou muito. Com a cabeça mais tranquila, sem aquele sofrimento constante, eu voltei a render bem. Consegui tocar uns projetos importantes, até recebi uma promoção há algumas semanas. Meu chefe comentou que eu parecia outra pessoa, mais focado, mais presente. E ele estava certo. E sabe qual é a melhor parte de tudo? Eu não sinto mais aquele vazio que eu sentia quando estava casado com a Neide naqueles últimos meses. Mesmo estando sozinho agora, eu me sinto mais completo do que me sentia quando estava com ela. Porque a solidão verdadeira não é estar sozinho fisicamente.
É estar num relacionamento onde você não é valorizado, onde você não é respeitado, onde você é apenas uma peça conveniente na vida da outra pessoa. Pessoal, eu quero deixar uma mensagem final para vocês. A maior lição que eu tirei de tudo isso, algo que ninguém me disse antes mas que eu gostaria muito que tivessem dito é o seguinte: amor sem respeito não é amor, é dependência emocional disfarçada. Você pode amar alguém com toda a intensidade do mundo e ainda assim essa pessoa não ser boa para você. E o amor mais importante que você vai ter na vida não é o amor de outra pessoa por você. É o amor que você tem por si mesmo. Porque é esse amor próprio que vai determinar o que você aceita, o que você tolera e o que você definitivamente não permite na sua vida. Quando você realmente se ama, quando você realmente se respeita, você não aceita migalhas. Você não aceita ser a segunda opção de ninguém. Você não aceita ser desrespeitado no seu próprio relacionamento. E quando você perceber que está aceitando menos do que merece, quando você perceber que está abrindo mão da sua dignidade para manter alguém por perto, tenha coragem de escolher você mesmo. Sempre. Não importa o quanto você ama a pessoa. Não importa quanto tempo vocês já passaram juntos. Não importa quantas memórias boas vocês compartilham. Se a pessoa não te respeita, se a pessoa não te valoriza, você precisa ter a coragem de ir embora. Vai doer, não vou mentir. Vai doer muito. Mas a dor de perder alguém que não te merece passa. A dor de perder sua dignidade, de perder seu amor próprio, essa dor é permanente se você não fizer algo a respeito. Então escolha você. Sempre escolha você. Bom pessoal, essa é a minha história. Uma história de erro, de dor, de crescimento e no final de libertação. Espero que de alguma forma isso ajude alguém que está passando por algo parecido. Espero que alguém que está considerando aceitar algo que vai contra seus valores por medo de perder o parceiro veja esse vídeo e encontre coragem para dizer não. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, se te fez sentir menos sozinho, por favor se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E clica também nos cards aí em cima para ver outras histórias reais que podem te interessar. Deixa seu like para me ajudar a continuar compartilhando essas histórias. E comenta aí embaixo, quero saber sua opinião. Você já passou por algo parecido? O que você faria na minha situação? Vamos criar uma comunidade de apoio aqui nos comentários para todo mundo que está passando ou já passou por situações difíceis em relacionamentos. Um abraço forte do Piauí para todos vocês, e lembre-se sempre, você merece ser amado e respeitado. Não aceite menos do que isso. Até o próximo vídeo.